Boa noite, pessoal. Vamos aqui em mais uma noite de meditação na Palavra de Deus, nos edificando cada dia mais, nos fortalecendo todos os dias, todas as noites, melhor dizendo. Estamos aqui reunidas, é um aprendizado sem igual e hoje não vai ser diferente. Então, vamos convidar o Espírito Santo para estar iluminando hoje a nossa mente e nos ensinando a respeito da vontade. Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai, estamos mais uma vez agradecidas por estarmos reunidas em teu santo nome. E pedimos que o teu Espírito venha inundar a nossa mente, o nosso ser, nos trazendo a revelação da tua palavra e fixando-a em nosso coração, de modo, Deus, que aonde quer que estejamos, sejamos capazes de lembrar dos teus ensinamentos, que sejamos capazes de praticá-los e que sejamos capazes também de ensinar a outras pessoas a respeito da tua palavra. É um extremo privilégio poder ter acesso à tua palavra e graças a Deus, realmente nós temos a liberdade de podermos ter a Bíblia em nossas mãos, de podermos ter uma internet livre que nos permite estarmos aqui reunidas. Podemos, meu Pai, usufruir do lar que o Senhor nos deu, no seio da nossa família. O Senhor tem sido muito bom para conosco e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E essa noite nós lhe agradecemos previamente também por tudo que o Senhor vai nos acrescentar. Muito obrigada, Pai. E que nunca percamos esse amor pela tua palavra, esse amor pelo Senhor, que a gente permaneça no primeiro amor até o dia em que o Senhor virá nos resgatar desse mundo ou nos chamar pela morte. Tanto faz, o importante é que no final de tudo a gente venha encontrar com o Senhor. Mas enquanto tivermos vida aqui nessa terra, que o Senhor nos capacite cada vez mais e que o Senhor nos use cada vez mais, porque isso para a gente, além de privilégio, é também um prazer. Entregamos essa noite em tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12. E a gente vai falar um pouquinho sobre os dons do Espírito, né? Os dons do Espírito Santo. Verso 1. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Paulo entende que há uma necessidade para a igreja que se entenda a respeito da manifestação do Espírito Santo dentro da congregação. Ele vai discorrer aqui a respeito das inúmeras formas como isso acontece. E necessariamente, o que ele vai falar agora é uma lista completa de todas as formas de ação do Espírito Santo. E longe de tentar exaurir o assunto, o que Paulo quer é chamar atenção para alguns pontos em particular que a igreja de Corinto estava tendo problemas, né? E ainda que ele esteja aqui situando apenas alguns pontos, a gente vai ver que existem várias outras formas de o Espírito Santo se manifestar, e tudo isso, claramente, é para o acréscimo dentro da igreja. Então ele acha não, ele insiste, né, de que isso é algo importante dentro da igreja. Não sejais ignorantes. E ignorância é desconhecimento, né? Não é burrice, como a gente às vezes costuma falar, né, popularmente. Ignorância é falta de conhecimento, é desconhecimento a respeito de algum assunto.
não sei a respeito de tal assunto, eu ignoro tal assunto. Não significa dizer que eles eram necessariamente negligentes, estúpidos. Não, eles desconheciam a respeito de algumas coisas, e aí Paulo vai agora querer esmiuçar a respeito do assunto, né? Vós sabeis que, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, de participar, mas com certeza, pelo menos, vocês já ouviram falar da procissão do Senhor do Bonfim. Pessoas que estão lá indo atrás, sendo guiados por um Deus mudo. Não é isso que acontece? Tem uma procissão muito famosa em Bom Jesus da Lapa. É a mesma coisa. Esses dias a cidade enche, lota. Eu sei que meu irmão mora lá. Lota, fica lá não sei quantos dias, né? A cidade cheia, porque vai gente do país todo para a Romaria da Santa lá, que eu não sei qual é. Do santo lá, que eu sinceramente não sei qual é. No Pará, tem o Sírio, também é uma romaria imensa, milhões de pessoas. Movimenta a cidade, sem sombra de dúvidas, é importante para a cidade. Mas, de verdade, espiritualmente falando, é uma enganação terrível, onde as pessoas estão lá seguindo deuses que, na verdade, não existem, que foram criados pelas próprias mãos. E é isso que Paulo está falando. Vós sabeis que, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Então, eles iam atrás desses ídolos e eram guiados por esses ídolos. Uma extrema estupidez e cegueira espiritual. Perfeito? Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado ou de anátema, possa estar assim na sua versão. E que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E que Paulo quer dizer com isso aqui? Ele está falando, começa falando, que é importante que as pessoas entendam a respeito dos dons do Espírito Santo. E depois ele alfineta, né? Olha, no passado, quando vocês eram gentios, vocês eram guiados por falsos deuses, deuses mudos. Mas agora que vocês se converteram, que vocês nasceram de novo, vocês são guiados pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, admitindo que Jesus está sobre a sua vida e ele é quem comanda a sua vida. Ninguém fala isso se não for pelo Espírito Santo. Então, até o confessar o senhorio do Senhor Jesus, isso se dá através do Espírito Santo. Tá? Então, antigamente, vocês eram guiados por deuses mudos, por falsos deuses. Agora, vocês não estão mais nas trevas, vocês já estão iluminados e agora vocês são guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, dentro da congregação, vai se manifestar de inúmeras formas para o benefício da própria congregação e daquela região em volta, daquela cidade, aqueles bairros em volta, aquelas famílias. Tudo vai ser para beneficiar a igreja e essas pessoas. Então, olha lá. De modo que nenhum homem fala pelo Espírito de Deus que Jesus é amaldiçoado. Se alguém falou isso, ele não tem o Espírito de Deus, ele não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas aquele que fala Jesus é Senhor também não fala se não for guiado pelo Espírito de Deus. Ora,
Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, é um só Espírito e uma variedade de formas desse Espírito manifestar. Há diversidades de mistérios, há diferentes mistérios, mas o Senhor é o mesmo, Senhor Jesus. Então, a igreja estará submetida ao Espírito Santo e estará também submetida ao próprio Senhor Jesus. Mas, ou melhor, e há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, há muitas formas do Espírito manifestar, porém, tudo é Deus, usando as pessoas para seus determinados fins. Tudo vem do próprio Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Então, você recebe um dom de cura. Exemplo, o objetivo é que você se autocure? O objetivo não é só esse. O objetivo é que você promova a cura de outras pessoas. O bem é comum. A ideia de comum é que é para todos partilharem desse seu dom. Você tem o dom de ensinar. Então, todas as pessoas que estão em seu redor, dentro da igreja, devem partilhar desse seu dom, ou melhor, você deve partilhar com eles o seu dom. Porque o que Deus te deu não é para você guardar, é para você distribuir com a igreja. Esse é o objetivo. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. E a outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro operação de milagres, a outra profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Então, a gente viu aqui uma lista de algumas formas do Espírito Santo ungir as pessoas dentro da congregação, capacitando elas para uma determinada função que vai beneficiar a comunidade, a congregação, a igreja, certo? O que eu achei aqui interessante dentre esses dons, esse momento no verso 8 em que ele fala que a uns é dada a fé. Não sei se você se apegou para entender que essa fé não é uma fé qualquer, é uma fé diferente. Porque fé todo mundo tem, mas o que a gente está vendo aqui é que a uns é dada uma fé, uma determinada fé. Bom, se para se crer em Jesus, para obter a salvação, a gente precisa de fé, então todos têm fé. Mas de que fé é essa que apenas a uns é dada, a outros não é dada? Uma fé necessária para a realização de milagres. Pelo menos é assim que eu vejo. Imagina, por exemplo, quando a gente tem uma situação complicada. Estamos vivendo na nossa vida uma enfermidade, né? Vamos lá. Uma enfermidade que não tem cura. Tem gente que vai ter fé para encarar aquilo e dizer: não, eu vou ser curada. Uma fé sobrenatural, apesar de que, até para crer no Senhor Jesus, para mim essa fé já é sobrenatural também.
Mas essa é uma fé diferenciada. Então, tem gente que vai acreditar, não vai ser curada. E tem gente que não vai acreditar que aquilo é possível. E gente que é da fé. Então, eu estava falando já com vocês aqui outro dia a respeito de uma obreira aqui da igreja, que ela tem fé, ela tem um problema de visão e ela tem fé que vai ser curada daquele problema de visão. Eu, particularmente, comprei meu óculos. Níveis de fé para determinados tipos de milagres. Aí tem gente que tem fé, por exemplo, situação financeira apertada. Tem gente que simplesmente não, Deus vai fazer acontecer, vai surgir um dinheiro na minha conta, alguma coisa vai acontecer, mas eu vou conseguir pagar essa dívida hoje. É hoje que tem que pagar, eu vou conseguir, vai acontecer alguma coisa. A pessoa tem fé para aquilo. Tem outras que vai buscar o agiota, que vai buscar o empréstimo no banco. Então, essa fé aqui é uma fé para milagres que são considerados extraordinários. Não é a fé de você crer na salvação. E eu vou repetir, para mim, até você crer na sua salvação já é algo sobrenatural. Porque é algo que você não consegue ver, né? O que é essa fé sobrenatural? É você crer naquilo que você não consegue ver, mas que você tem certeza que vai acontecer, né? Até hoje a gente não viu o céu, até hoje a gente não viu a face de Deus, até hoje a gente não viu a face de Jesus. A gente nem sentiu o cheiro do Espírito Santo. A gente tem experiências e a gente confia nessas palavras e nas experiências que nós já tivemos e confiamos que a gente vai ter um futuro melhor num lugar maravilhoso. É uma fé sobrenatural. Mas isso aqui que Paulo está falando é algo diferente. Tem alguns exemplos a respeito disso, e eu acho interessante que a gente abra a Bíblia aí para a gente verificar. Abre em. Cadê? Bíblia. Espera aí, que eu anotei. Eu aqui, anotei. Atos, no capítulo 14. Atos, capítulo 14, no verso 9. Todo mundo? Aí ele está assim, ó. Este ouviu Paulo falar, o qual, fixando seus olhos nele, e percebendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Então, Paulo percebeu que havia fé nele para ser curado. Já havia fé nele para crer em Jesus? Provavelmente. Mas ele tinha uma fé sobrenatural, diferenciada para ser curado. Tá certo? Então, esse exemplo que eu dei da obreira é uma coisa bem simples, mas eu acho que ilustra muito bem essa situação. Entendeu? Então, tem gente que vai ter fé lá para buscar essa cura. E eu comprei o óculos. Tiago, capítulo 5. Abre aí. Mais um exemplo. Tiago, capítulo 5. Tiago, depois de Hebreus. Tiago 5,15. Todo mundo já? Pois é, Martiane. 5,15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Isso aqui também é uma fé diferenciada, tá? A fé de cura, e quem tem que manifestar essa fé é também quem está manifestando o dom, quem está orando. A gente viu Paulo falando da fé do homem que ia receber o milagre.
E a gente está vendo o Tiago falando da fé que a pessoa que vai ministrar o milagre tem que ter também, tá certo? Então, essa é uma fé para coisas realmente impossíveis, sobrenaturais mesmo. Bom, volta aí para Coríntios. Ah, que saco. Acabei fechando aqui. Pronto. É, a gente vai ver aqui. ah, Tem outras situações, assim, de cura também, mas eu quero ver o seguinte. Abre em Romanos 12, que a gente já leu a respeito também. Romanos 12, no verso 6. Romanos 12, 6. A gente vai ter assim, ó. Então, tendes diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Deve ter uma determinada fé para profetizar. Novamente, diferente dessa fé para crer na salvação e obter a salvação. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência. E o que demonstra misericórdia, com alegria. Então, a gente já está vendo aqui Paulo fazendo uma outra lista de dons. Essa lista a gente já tinha estudado também quando passamos por Romanos. Uma outra lista. Vamos ver uma outra lista em Efésios, no capítulo 4. E qual o meu objetivo da gente dar essa passeada aqui nesses versos? Para a gente perceber que eles não têm, Paulo, ele não esgota necessariamente em uma só lista todas as possibilidades dos dons. E eu diria que ele provavelmente não citou tudo que o Espírito Santo poderia fazer. Então, Efésios 4, verso 11, ele vai dizer: E ele mesmo deu alguns para apóstolos. Todos são apóstolos? Não, alguns são apóstolos. E alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e professores. Continua no 12. Para o aperfeiçoamento dos santos. Mais uma vez, pontuando que o objetivo dos dons não é algo particular, pessoal. Vamos chegar no dom de línguas aí que Fernanda falou, tá? Então, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui em Efésios é que é importante que a gente venha buscar esses dons, porque tendo todos eles, chegaremos à plenitude da estatura de Cristo, chegaremos ao máximo, na perfeição. E se pelo menos cada um de nós não conseguirmos obter todos, porque ele vai mandar a gente buscar, daqui a pouco você vai ver os dons. Se a gente não consegue ter todos, que pelo menos dentro da nossa igreja tenha todos. Igreja, corpo de Cristo. Tenha todos, porque pelo menos a igreja estará perfeita na plenitude da medida da estatura de Cristo. E para finalizar, 1 Pedro, que estamos vendo aqui só Paulo falando, né? Vamos ver agora Pedro falando, Pedro aí depois de Hebreus, 1 Pedro capítulo 4, verso 10.
Como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros. Então, Pedro está falando a mesma coisa. Sabe o que é interessante? A gente observar pessoas que quebravam o pau entre si falando a mesma coisa. Porque, no final das contas, eles estão em unidade de espírito. Eles podem não concordar com detalhes, mas a essência é o Espírito Santo. Como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros, como bons mordomos da multiforme graça de Deus, a forma múltipla de que Deus, né, como Deus, pode se manifestar, as manifestações do Espírito Santo. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus, né, segundo as profecias, os ensinos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor, o domínio para sempre e sempre. Amém. Então, a gente vai perceber que o próprio Pedro, ele também discorre sobre dons, ele tem esse entendimento que nem todos estão sendo capacitados para realizar as mesmas funções. Isso não é difícil também a gente perceber nos nossos dias, né? Tem gente que tem facilidade para fazer alguma coisa, tem gente que tem facilidade para fazer outra coisa, mas enfim, a gente vai ver Paulo daqui a pouco dizendo que cada um tem que buscar os melhores dons. E se são todos segundo o Espírito Santo, fica difícil até você mensurar qual o melhor, né? Outro dom aqui que é interessante a gente perceber é justamente o que a Fernanda falou aí, a respeito do falar em línguas. E aqui a gente está vendo esses diversos tipos de línguas, e eu não entendo isso aqui como língua dos anjos. Eu não entendo isso aqui como línguas estranhas. Esse momento aqui, não. Diversos tipos de línguas, eles são, na verdade, a capacidade da pessoa aprender realmente várias línguas para que ela possa se comunicar com outras pessoas de outras nações, de outras, de outros povos. Quando eu estava lá na Itália, aí eu conversei com um bispo que estava lá. Ele é brasileiro e ele saiu do Brasil há muito tempo e foi para Portugal. Portugal ele ficou um tempão. De Portugal ele teve que ir para a Espanha. Então, de Portugal, do Brasil para Portugal, tá bem tranquilo, né? Todo mundo fala português, tem uma coisinha diferente, mas é português. Aí, de Portugal, ele partiu para a Espanha. Aí, quando chega lá, ele já tem que aprender o espanhol. Parece português? Parece, mas não é português. Então, ele teve que aprender. E aí, quando ele já estava dominando mais ou menos o espanhol, ele já foi enviado para Roma. E aí, quando ele chega em Roma, ele tem um dia para aprender a falar italiano. Então, ele não sabia falar italiano. Acaba que uma pessoa, um outro pastor que estava lá, auxiliar, ele falava e o auxiliar traduzia. Mas ele falou: Olha, pessoal, em uma semana eu vou voltar aqui e vou voltar falando italiano com vocês. Quem é que aprende uma língua em uma semana? Parece com português, parece com espanhol, são as línguas latinas, têm uma mesma raiz? Parece, parece, pessoal. Mas você falar fluente é diferente. Em uma semana, ele estava lá falando italiano e ele não estava mais dependendo do seu auxiliar para fazer a tradução da reunião. Então, eu acredito muito nisso aqui. Pastores que saem daqui são enviados sem passar por uma escola necessariamente e vai para a China, vai para Filipinas e lá eles têm que aprender a língua. De repente, eles podem até conseguir um curso lá, uma coisa ou outra, mas vamos lá. Eu até hoje estou aqui me batendo para aprender algum francês. E lá se vão aí praticamente 6 meses. E eu não conseguiria falar aqui alguma coisa fluente com vocês. Eu teria que parar para pensar, para a palavra sair, para a frase sair. Eu ia ter que organizar isso na minha mente. Para mim, isso não é uma coisa fácil. Mas, de repente, se me fosse necessário isso para
pregar o evangelho, de repente o Espírito Santo me daria essa capacidade com mais facilidade, tá certo? Então eu penso que esse diversos tipos de línguas não significa necessariamente dom de línguas, tá? E justamente porque é algo que não vai ser dado para todas as pessoas, né? Então, tem coisas que sim, tem coisas que não. Ele vai falar aqui, interpretação de línguas, para mim, está nessa mesma pegada, né? De línguas de diferentes nacionalidades. Enfim, ele vai dizer que um só é o Espírito que opera em todas as coisas e ele vai repartindo esses dons solidariamente a cada homem como ele quiser. Cada uma de vocês aí tem suas aptidões naturais, naturais, né? Isso não tem nada a ver com o dom do Espírito Santo. Então, de repente, o Espírito Santo pode usar essas suas aptidões naturais. Mas e quando for necessário você ter algo que você, como é que se diz? Que você não tem naturalmente? Exemplo, tem gente que tem muita timidez. Consegue falar, não consegue se expressar, tem um medo, treme, gagueja, né? A pessoa é tímida. Puxa, mas ela precisa falar de Jesus. Aí a gente pensa na ousadia do Espírito Santo, onde ele nos dá um destemor, justamente para que a gente tenha ousadia para pregar o Evangelho. Então, a pessoa naturalmente ela é tímida, ela não consegue falar em público. Mas, quando é para a pregação do Evangelho, o Espírito Santo dá a ela uma capacidade tal e ela vai conseguir se exprimir e falar aquilo que ela quer, aquilo que o Espírito Santo manda com extrema facilidade, né? E por aí vai. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. E vamos entender Cristo aqui como corpo de Cristo, não necessariamente Jesus Cristo, mas o corpo de Cristo, a igreja, tá? Então, cada um tem uma capacidade, cada um tem habilidades, e o Espírito Santo vai capacitando ainda mais com a unção do Espírito para que ele possa desenvolver as mais diversas atividades. Mas você imagina uma igreja onde você só tem um pastor, que a única coisa que ele sabe fazer é oração forte para libertar, e fiz assim oração forte, porque eu compreendo que não existe oração fraca. Mas o homem está lá só para fazer um trabalho de libertação. Sim, e na hora que a igreja precisar ser alimentada com a palavra, né, e a revelação da palavra, né? Então, como é que vai fazer para edificar essa igreja sem palavra, só com libertação, né? Ou você imagina um pastor que a única coisa que ele sabe fazer é pregar a palavra, mas ele não tem a capacidade de libertar uma pessoa. Então, a gente vai perceber que a igreja vai ficar meio manca. Na união dos dons é que a gente vai perceber um aperfeiçoamento da igreja. E dentro disso, a gente vai fortalecer a comunidade. Verso 13. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só espírito, né? E com certeza esse beber de um só espírito é quando a gente recebe o Espírito Santo. Não é Santa Ceia, isso aqui não tem nada a ver com Santa Ceia, né? Isso aqui é aquilo que você recebeu do Espírito Santo. E você é capaz agora de manifestar através de determinadas ações. Então, nós fomos batizados em um só corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Seja gentil, seja judeu, fomos unidos sob um só nome, em um só espírito, ao corpo de Cristo. Pois o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser,
Porque eu não sou mão, eu não sou do corpo? Não é, portanto, do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo? Não é, portanto, do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. Então, há uma, um interesse de Deus que você venha a ter determinados dons. O Espírito Santo está coordenando tudo isso. Né? Eu não escolhi, eu quero ter esse dom. Eu posso ter uma inclinação natural, mas o dom do Espírito Santo, quem dá é Ele. A gente pode buscar? Pode, mas quem vai dar é Ele. Ele pode não dar, você pode buscar e ele pode não dar. Né? Eu já falei aqui sobre o dom de línguas estranhas, no sentido da língua dos anjos. Eu já busquei e não recebi. Eu, tanto que nem busco mais, já desisti. Estou conformada que não é para mim, está tudo em paz, não tem problema nenhum com isso. Mas tem outras coisas que ele me acrescentou e que, sem sombra de dúvidas, isso me edificou e me permite edificar outras pessoas, certo? Então, o que a gente vai perceber aqui é que as pessoas, Paulo está percebendo que as pessoas diferentes, com suas diferentes capacidades, elas estão se inferiorizando, ou talvez mesmo até com inveja uns dos outros. Não, pô, ele prega. E o que que eu faço? Eu atendo o pessoal, eu recepciono o pessoal na porta da igreja, né? Então, quem sou eu na fila do pão quando o pastor é tudo aquilo? Então, a pessoa começa a se menosprezar e acha que ela não tem a relevância dentro do corpo. É, mas o pastor prega, mas de repente ele não tem a capacidade de dar conta de cuidar de um indivíduo que está do seu lado, porque são tantas coisas que ele tem para fazer, são tantas atribuições, mas você que tem menos atribuições, você consegue ir lá e cuidar daquela pessoa que está do seu lado e ela está necessitada. E seu trabalho foi maravilhoso, porque você ganhou almas. O pastor ganha alma lá, você ganha alma aqui, a gente ganha alma em tudo que é canto e dá tudo certo. A igreja cresce, o corpo de Cristo cresce, todo mundo fica robustinho e vamos juntos para o céu. Então, não tem por que a gente ficar disputando quem tem a maior unção. O importante é que aquilo que Deus te deu, que você manifeste com muita sabedoria e não se reserve de manifestar. Né? Você recebeu o dom de ensino. Ah, eu tenho vergonha. Ah, não faça isso. Deixe a ousadia do Espírito te dominar. E vai ensinar, né? Enfim, por aí vai. Cada um tem sua missão. E o verso 18, Paulo diz que Deus colocou dessa forma porque assim lhe agradou. Assim lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina um corpo que só tem braço. Como é que ele vai andar? Como é que ele vai respirar? Ele não vai sobreviver. Fatalmente vai morrer. Entende que Paulo, a todo momento, ele aponta para a necessidade de uma coesão dentro da igreja. Tem que haver uma união. As pessoas têm que estar envolvidas umas com as outras para justamente encaixadas, né, numa engrenagem muito perfeita. Essa perfeição vem do Espírito, não é da gente, né? Essa engrenagem perfeita que faz a obra fluir. Aí, por exemplo, a gente estava hoje preparando o jornal, Dona Zila estava com a gente. A gente estava preparando o jornal para evangelizar. E a gente criou um ritmo para desenvolver o trabalho. Então, um pegava o jornal, o outro anexava o folheto, o outro grampeava e o outro dobrava. Então, estava uma coordenação legal. Aí, até que
um sentou no meio do caminho e a coisa já não conseguiu fluir, né? Porque ficou na frente da rota do trabalho. E aí a coisa não fluía, não estava no mesmo espírito. Atrapalha, né? Então, na hora que a gente chegou, falou com a pessoa, brincando, ó, tá atrapalhando, não tá cooperando com o reino. A pessoa saiu do lugar, pronto, o trabalho fluiu de novo. Então, é necessário que cada um faça o seu pouquinho, muito bem feito, a sua capacidade, pequena ou grande, muito bem feita, para que o corpo todo venha fluir nos dons do Espírito e que, de fato, o trabalho de Deus, o ID, venha também fluir no espírito. Quando a gente está em unidade de espírito, não tem contenda, não tem estresse, a coisa realmente flui com paz, com ordem e com decência. Então, Paulo vai novamente trazer essa ideia, mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são os mais necessários. Já pensou se você conseguiria andar com muita tranquilidade sem o seu dedo midinho do seu pé? Ele parece ser um nada, mas aquele carinha tá lá para te dar equilíbrio. Se você não tem aquele dedo midinho, você tem uma dificuldadezinha para andar. Às vezes, esse nosso dedo midinho parece também não ter muita função. Só para fazer charme na hora de levantar o copo, né? Parece que ele não tem muita função. Mas tente fazer algo delicado que exija da sua mão um certo refino de movimentos e você vai perceber que ele é quem vai te dar estabilidade para que você possa fazer os movimentos. Então, pode parecer um nada. Ele até não responde direito, esse dedo mindinho nosso. Ele não responde direito. Quando você quer dobrar ele sozinho, você vê que ele não vai. Você tenta dobrar ele sozinho, tente aí você dobrar sozinho. Ele não vai e não dobra sozinho. Ele tem um nervo, meu irmão, que é os próprios fisioterapeutas, ortopedistas, dizem que é um cara rebelde aqui. Tá certo? Que ele não atende muito bem, mas ele é importante, cara. Se você não tivesse ele para você fazer o apoio, isso aqui é a pinça, ó. Esses 4 dedos são a pinça. E esse cara aqui é o apoio. Parece nada, mas é super importante. Então, tudo realmente tem sua importância. Você, como evangelista, é super importante. Você, como obreiro, é super importante. O homem de Deus lá, como pastor, a esposa do pastor, que muitas vezes não aparece, super importante, até para dar estabilidade emocional para aquele homem lá, tá certo? Então, o jovem, a pessoa que está chegando agora na igreja, até ela tem a sua devida importância, tá certo? Enfim, antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro, porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus, de tal forma, articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação do corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Então, ele não está falando aqui de partes do corpo mesmo, nosso, né? Corpo humano. Ele está falando das partes do corpo de Cristo, partes que são menos honrosas. Aquele viciado que chegou hoje na igreja e que ele estava maltrapilho, que ele nem sabia o que falava porque estava na noia. Esse é aquele que parece não ter nenhum valor, mas que nós vamos dar maior honra a ele, porque a gente vai abraçar e cuidar, porque ele vai fazer parte do corpo. Ele agora é parte do corpo. Então, as pessoas que parecem menos honrosas, a gente não sabe que importância ela vai ter lá na frente, depois que o Espírito Santo entrar e ele der o dom que Deus quiser,
para aquela pessoa. Pode chegar a ser um ganhador de almas como o Bispo Macedo, né? Como exemplo para a gente, tá certo? Então, é isso aí que ele está falando. Então, tem coisas, tem pessoas, coisas não, tem pessoas que parecem que não valem muita coisa dentro do corpo de Cristo. Mas, não, não, não. Depois do devido cuidado, vai ser uma pessoa, vai ser um membro de honra. E se o membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aquela história, né? Você, nós recebemos aí, infelizmente, a notícia, né, do falecimento de seu Paulo, tal, e não ficamos felizes com isso. Ou menos ainda, ficamos apáticos com isso. Nós ficamos tristes. É um membro da nossa igreja, sabe? Era uma pessoa que estava lá com a gente, e agora não está mais. Então, é uma tristeza para a gente. Ah, e o coração da Dona Mari hoje, como é que tá? Provavelmente triste. E a gente se entristece com ela também, né? Mas quando há momentos de alegria, a pessoa foi curada, a pessoa foi liberta, uma pessoa se batizou nas águas. Como é que a gente fica? A gente fica radiante. Então, mais uma vez, Paulo dizendo: olha, a gente tem que estar muito preocupado uns com os outros, a gente tem que estar muito envolvido, né? E a alegria de um é a alegria de todos, a tristeza de um vai ser a tristeza também de todos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um de nós somos um membro particular com uma função particular que faz parte de um algo maior, de um conjunto, de um conjunto muito bem orquestrado, muito afinado. Quando pode observar que quando a coisa você planeja alguma coisa, né? A respeito da obra. Ou não vamos nem falar da obra, vamos falar da nossa vida pessoal. Você planeja alguma coisa na sua vida pessoal com pessoas que não andam no mesmo espírito que você. Espírito Santo. Aí você arruma uma sociedade com uma pessoa que é incrédula. Pode esperar, vai dar problema. Quando você chegar e pensar, vamos tirar o dízimo, o incrédulo não vai aceitar. Não, não, não. Você tira da sua parte, tira lá o prolabore. E aí você vai ficar na sua cabeça, pô, eu tô abençoado, mas a minha empresa não, eu não tirei o dízimo da empresa, né? Então, aí você vai começar a perceber que tem coisas que não flui direito. Quando você vai conversar com a pessoa, né, vocês não falam a mesma língua. Vocês não vão conseguir se entender bem. Quer ver outra coisa? Casamento com julgo desigual. Você dá fé, seu marido não. Questão de tempo para dar problema. Você quer ir para a igreja, ele não concorda. Domingo de manhã você quer ir para a igreja, ele queria te levar para a praia. É o dia que ele tem de folga, queria te levar para a praia. Não, amor, vamos para a praia mais tarde. Não, mas eu queria ir cedo, porque eu não queria pegar o sol quente. São situações quando a pessoa não está no mesmo espírito, acontece os problemas, né? As confusões, as rusgas. Dentro do corpo de Cristo, não pode ter espaço para isso. Por que acontecem essas rusgas do lado de fora? Porque as pessoas não estão no mesmo espírito. Mas dentro do corpo de Cristo está todo mundo no mesmo espírito. Você tem que entender a minha necessidade. Você vai olhar para mim e você vai entender o que eu preciso. Às vezes, estou com algumas pessoas, aí a gente está evangelizando, acontece alguma situação, e num olhar a gente se compreende. Num gesto, a gente se entende. Olha, para por aí, olha, vamos avançar. Estamos no mesmo espírito. Vamos tocar em tal assunto, né? Vamos, enfim. Deu para entender, né? Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. E Deus colocou alguns na igreja. Primeiro, apóstolos, uma nova lista que Paulo está fazendo. Continuidade. Ele falou de algumas funções, ele agora está falando a respeito de alguns serviços, né?
de algumas. Ele falou de dons, melhor dizendo, e agora ele vai falar de serviços, né? De funções. Deus colocou alguns na igreja, primeiro os apóstolos. E se não houvesse a pregação da palavra de Deus, não tinha formação de igreja, né? Primeiro os apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, milagres. Depois, dons de cura, de ajudar, de governar, de diversidade de línguas. E por aí vai. Então, ele continua falando que, de fato, o Espírito Santo, ele tem liberdade para trabalhar dentro do corpo. E ele vai fazer do jeito que ele quiser. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? É todo mundo que vai ser coordenador de projeto? É todo mundo que vai ser coordenador de grupo? É todo mundo que é coordenador dos obreiros? É todo mundo que é bispo do estado? Não, tem pessoas que foram eleitas para aquilo. Ah, pô, mas eu queria estar nessa função. Se Deus perceber que é você que tem que estar lá, fica tranquilo, não precisa você buscar, não. Você vai ser colocado lá, tranquilo. Não, se eu tivesse lá, eu ia fazer melhor. Com certeza não. Porque quem faz o melhor é o Espírito Santo, você já está achando que é você, então não vai fluir, né? Se eu tivesse lá, Deus me usaria de uma forma melhor. É, aí a gente já começa até a pensar que poderia ser, mas entendendo que quem faz a obra é o Espírito Santo. Se você acha que realmente você ia ser melhor usada por Deus naquele lugar, naquela situação, naquele grupo, naquela empresa, então fique tranquila, fique em paz, só faça o seu melhor. O Espírito Santo vai te ver, ainda que homens não te vejam, o Espírito Santo vai te levar àquele lugar onde você acredita que desempenharia uma melhor função sob a autoridade do Espírito Santo. Então, são todos apóstolos, todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Portanto, procurai fervorosamente, procurai diligentemente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho mais excelente é esse? Ele vai falar no capítulo 13 a respeito do amor, o dom maior. Mas até aqui, ele está falando que a gente tem que buscar fervorosamente, né, com muita dedicação, os melhores dons. Eu não entendo que hajam dons melhores. Para mim, todos são dons. E seria muito interessante que todos tivessem todos os dons. Seria muito bacana que você, eu, nós estivéssemos aptas para desenvolver quaisquer tarefas dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família. Seria muito bom se pudéssemos fazer isso, tá? E o que Paulo orienta, busque. Paulo, por exemplo, ele não era profeta. Ele não falou nenhuma profecia. Paulo, ele era mestre, ele ensinava. Paulo era apóstolo, ele plantava igrejas. Mas ele necessariamente não era profeta. Ele nunca falou nenhuma profecia. Não, mas ele falou sobre o futuro. Hum, Ali não era profecia, né? Era uma revelação, mas necessariamente não era uma profecia. Paulo, ele teve a consciência de que ele também tinha o seu devido lugar, mas ele estava buscando algo mais. Ele estava buscando sempre mais. E dando o melhor que tinha, dando sempre mais, né? Essa dedicação de Paulo é tanta e tamanha que faz a gente ficar meio confuso e acreditar que ele foi o maior apóstolo que existiu. Mas, para quem estava atento lá no grupo, já sabe que o maior apóstolo que já existiu foi o Senhor Jesus. Ele era o cabeça. O resto é filhote dele. Hoje nós somos o quê? Apóstolos de Cristo, não de Paulo. Paulo foi maravilhoso? Perfeito. Estamos aqui lendo sobre ele. Ele é o cara e eu ainda quero bater um papo com ele quando chegar lá no céu.
talvez de algumas décadas lá, a gente batendo papo. Mas o apóstolo maior foi Cristo. Mas ele fez tanto, né, que parece que ele foi o maior. Mas quem morreu por nós foi Cristo. Então, povo lindo, por hoje é isso aí. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Falem ou calem-se para sempre. Isis, quer acrescentar, Isis, alguma coisa? Nossa, eu tenho, não sei se eu tenho a acrescentar, mas eu amei esse capítulo, conseguindo entender e perceber as fofocas que estavam acontecendo, as situações que estavam acontecendo naquela igreja. E que são situações muito atuais, que acontecem vez e sempre em muitas congregações, em muitas igrejas. Esse tabu, não sei se é um tabu, mas é a questão dos dons de língua. Eu discordo um pouquinho com você quando você fala que lá no 10 está falando de línguas diversas. Eu acredito que seja línguas estranhas mesmo, tanto que há necessidade de ter alguém para interpretar. E lá na frente ele diz: qual a serventia de falar em línguas se não tiver alguém ali para interpretar? É mais importante que a pessoa fale e todo mundo entenda, e que a pessoa seja um pregador, seja um pregador não, que anuncie a palavra de Deus, que pregue o evangelho. E essa parte aí me deixou perceber que havia uma vaidade, dizia, não, eu falo em línguas, né? Eu tenho um dom melhor que o seu. E ele deixa muito claro que não tem dom melhor do que o outro. Ele traz a analogia aí do corpo, dizendo que todas as partes são importantes, até as que nos parece mais indigna, mais vil, é importante. E aí me remete também a algumas situações que acontecem em algumas igrejas, na nossa também, de ver o poder aquisitivo conectado com o poder espiritual, que não tem nada a ver. Às vezes aquela irmãzinha mais humilde, como na parábola não, da viúva que deu a sua oferta ali, a menor, e para Deus foi a maior. Então aquela irmãzinha lá, humilde, que é fiel no seu dízimo, ela tem de Deus uma conexão muito maior e é usada, às vezes, muito mais do que uma pessoa que tem um poder aquisitivo. Mas, às vezes, na igreja, as pessoas se iludem, acham que atribui a prosperidade com a sua conexão com Deus, o seu espiritual, que às vezes não há essa correlação. Muitas vezes não existe. Mas eu entendi é, é, que havia esses conflitozinhos, e ele é muito inteligente, muito sagaz. E eu até me questionei, poxa, por que desmiuçar? Todo mundo meio que sabe isso. Mas ele deixou essa ironia lá no começo, olha, mesmo quando vocês eram do mundo, todo mundo, todo mundo percebe que se uma pessoa está falando mal de Deus, tá blasfemando contra Jesus, é porque não é movido pelo Espírito Santo. É movido por tudo, menos pelo Espírito Santo. Mas se alguém dá glória a Deus, fala bem do Senhor Jesus, é porque está sendo movido pelo Espírito Santo. E no final, que para mim é o mais lindo, que ele fala, na minha versão está assim, né? É, de- Deus temos outro costume, mas. Não, tô no negócio errado, peraí. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. E aí vem aquele célebre, o próximo capítulo que a gente vai estudar, que tem até uma música, né? De Renato Russo, não tem? É. E entendendo que todos os dons são importantes, né? Até o que parece o menor, todos têm a sua importância, e todos eles estão sendo movidos por um único Espírito, que é o Espírito Santo. É ele que dá as capacidades, é ele que usa, e, e é o cabeça, você até falou que ele era o cabeça, não, ele é o cabeça.
Jesus é o cabeça. E acredito que ele seja aquela música de amor, amor puro. Ele é a representação do amor. Ele, alguns dizem que não, que ele morreu por obediência, mas ele morreu por amor a nós, porque ele é Deus, ele não precisava vir, mas ele veio também por obediência, mas por amor. Esse amor que nasce dentro da gente quando a gente recebe o Espírito Santo. É, ouvir a notícia da morte de seu Paulo e sentir automaticamente uma dor profunda. Não por ele, também pela perda, mas entendendo que Dona Jesumária deve estar destroçada e sentir a dor dela. E sentir isso de uma forma muito forte, mas não por pesar, mas pedindo a Deus que dê conforto, que envie o Consolador, que conforte o coração dessa família. Isso me bateu muito forte, sabe? Não estava preparada para essa notícia. Mas esse amor que nasceu, que é totalmente diferente, não é o amor fraternal, o amor de um casal, é um amor diferente, é um amor que vem realmente de Cristo, que nasce dentro da gente. A vontade de, poxa, que pena, uma pessoa que morre sem a salvação. Aquilo nos causa um pesar. Poxa, eu poderia, ou eu, poxa, você sente até aquilo, não, poxa, eu poderia ter dito mais, eu poderia ter feito mais, poderia ter falado mais de Jesus, mas infelizmente a gente só consegue jogar semente. A gente, quem tem a capacidade de fazer nascer dentro do coração o desejo de servir a Cristo, de ter uma comunhão com Ele, é realmente o Espírito Santo. Mas eu realmente entendo que o grande indicador do Espírito Santo é o amor. Uma pessoa que me diz que tem o Espírito Santo e não tem esse amor, esse olhar para o outro de compaixão, de entendimento, de empatia, sabe? Me traz uma desconfiança muito mais do que o dom de língua ou não, se fala bem, se canta bem. Isso não influi muito, porque Deus tem a capacidade de nos dar. Uma pessoa talvez que não cante muito bem, mas se for da vontade de Deus, vai ser um grande. Esqueci o nome do negócio, a pessoa que louva. Uma pessoa que é um gago, né? Se for da vontade de Deus, ele vai ser o maior pregador que já existiu. E a gente pode falar do bispo, um homem que nasceu com uma deficiência, e mesmo assim, hoje eu vejo nele uma fragilidade, também pela idade, mas quando ele está pregando, ele se torna um gigante, sabe? Uma força, uma intensidade, que você entende que aquilo não é dele, pela, pela, pela sua, é, 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 pelo avançar da sua idade, todo esse vigor, essa capacidade, toda essa vontade, isso é muito motivado pelo Espírito Santo. E, e motivado pelo Espírito Santo, escreveu muitos livros, faz questão de fazer a live dele de manhã cedo, eu acho isso muito bonitinho, mas o que bateu mais forte para mim foi entender esses fuxicos, que eu adoro fuxico, e esse final dele dizendo que o que importa mesmo, o grande, o maior dom é o amor. Então, isso com certeza estava acontecendo na igreja de Corinto, né? Quem era mais importante. E aí, eu imagino uma congregação, que deveria ser em alguma casa, né? Um galpão, sei lá, não tinha aquela estrutura de igreja como a gente conhece hoje. E aí, um começava a ensinar, aí o outro de lá se levantava, não, eu recebi agora uma palavra de Deus. Aí o outro chegava lá, começava a falar em línguas, e o outro, seja curado. Então, aquela bagunça, ele está querendo botar ordem. Cada um tem o seu dom, todo mundo é importante, mas tem que ter disciplina, né? Primeiro o apóstolo, né? Primeiro tem que ser a pregação, e por aí vai. E ele vai, né, colocando cada um no seu lugar. Pronto, terminou a pregação,
entra o outro, acabou aquilo ali, entra o outro momento, acabou aquilo ali, entra o outro momento, mas tudo organizado, senão vira bagunça. Vê que Paulo está, desde lá de trás, tentando colocar ordem na casa, porque senão, realmente, com bagunça, não dá nem para a pessoa mesmo ficar centrada, né? Deixa eu ver aqui. Fala aí, Maiana. Tem algo também a acrescentar? Eu fico pensando que quando ele fala no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é útil para cada, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. É que não é segundo o que eu quero, é segundo a minha utilidade. Onde ele for me colocando, só um minuto. É o guarda da rua. Acho que já Não dá foi. para ouvir, não? Ah, pensei que dava. É, a pessoa, ela quer o dom não para ser útil a Deus, é para o ego dela, porque Corintos era aquela cidade na Grécia, né? Peloponeso, alguma coisa assim. Então, eles já eram soberbos por natureza. E com os dons, eles se achavam tal. Inflava mesmo aquele peito de pombo, só que Deus é tão bom que ele distribuiu os dons. Porque os frutos você tem que ter, mas os dons é dado. Imagina uma pessoa só, com todos os dons. Eles iam se achar o próprio Deus. Com um ou dois, eles já se achavam, e isso fica de lição para a gente. Eu tenho que ter o dom não para o meu ego, para dizer que eu falo em línguas, até porque nem a própria pessoa sabe o que ela está falando. Isis falou da interpretação. Eu nunca vi ninguém interpretando o dom de línguas. Bom, vi um vídeo uma vez, mas aquele intérprete era meio duvidoso. Você está se edificando, é bom, é maravilhoso. Mas tem tantos dons que são úteis para você servir o outro, porque você quer aquilo só para você, só para dizer que você faz, que você acontece. Sem fazer acontecer, muita gente já se acha. E Deus, ele tá lhe mostrando a importância de cada um. O seu dom não é para você, não só para você. E ensina a dependência. Eu vou depender do colega que está ao meu lado, porque eu não vou dar conta de fazer tudo sozinho. Se eu tentar fazer tudo sozinha, eu vou deixar a desejar, porque são muitas coisas para uma pessoa só dar conta. Então, vai distribuindo. O que eu não posso fazer, eu sei o que o meu companheiro vai fazer. Às vezes, Deus toca em um de nós para fazer determinadas coisas por determinadas pessoas, que se eu fosse fazer, eu não faria tão bem quanto aquela pessoa que Deus designou. Então, as pessoas não entendem que não é porque você não está sendo cotada para aquele trabalho que você deixa de ser importante. Não é porque você é a pessoa que não está que tá brilhando que você vai ser desprezada, não, você é o apoio. É um apoiando o outro naquilo que for necessário. Vai chegar o momento que o Espírito Santo vai usar uma mais do que a outra, e assim vai, mas porque é a obra dele. Ele vai vendo. Eu estava num pé de guerra danado com Rai por causa de um dom que ela estava dizendo que eu não tinha, que eu tinha, e eu falando, Rai, para. Eu me senti muito envergonhada quando a senhora disse que a pessoa tem vergonha dos dons. Rai, para, eu não quero saber disso, não. Por quê? Porque é muita responsabilidade. Aí eu conversando com outras pessoas, as pessoas começaram a me falar a mesma coisa. Eu, ó, calei a boca, fiquei quieta. Aí veio o Bispo Macedo falando dos dons. Aí começaram a me mandar aquelas coisas. Eu falei, ô Jesus, eu já entendi, pai. Eu errei, eu fui moleque. Mas não que eu tenha vergonha de expressar, eu só não gosto de ficar falando. Não tem necessidade. Não é eu que tenho que exaltar os meus dons, que nem essas pessoas queriam fazer. Não, Paulo curava com a sombra. A Adriana que não está aqui, mas a Adriana tem toda a cura, gente. A Adriana já provou por A mais B que ela tem o dom da cura para os outros. Dona Cida, da fé. Dona Mari também tem uma fé incrível. Eu falei com ela hoje, eu falei, quem dera se todo mundo tivesse alguém com a fé da senhora. Eu queria ter alguém que lutasse por mim, que jejuasse, que fizesse propósito, sacrifício, como a senhora, porque já mostrou que tem uma fé sobrenatural. Mas é por causa disso que eu vou me diminuir? Não, eu tenho a minha importância. Deus vai usar. A senhora falou, vai ficar lá, o pastor está pregando e eu vou recepcionar as pessoas. Rapaz, eu recepcionei uma pessoa na igreja no domingo depois da reunião.
E eu saí da igreja feliz da vida. Feliz da vida. A mulher chegou lá só pedindo uma oração e eu fui útil. Fui útil. Depois o pastor chegou assim. O pastor pegou o menino, foi a hora que o menino estava manifestado, uma criança, sintomas clássicos de possessão. O pastor pegou, levou o menino para o altar, botou a mão do menino na cabeça dele e eu, igual a Elizabeth do quarto de guerra, eu, Jesus, eu quero isso. Ele nem sabia do que se tratava e pegou o menino. Depois ele falou: Não, eu vi você conversando com a senhora. Eu, pastor, já tirou a minha onda aí de querer essa intimidade. Mas é você se colocar à disposição de Deus. Se você tiver à disposição de Deus, você varrer uma casa, ou a casa de Deus, você já está sendo útil para a obra dele, porque você está cuidando do local que as pessoas vão lá para receber a palavra. Não é o quanto você faz, é como você faz. Você faz com interesse, você está ali se colocando à disposição de Deus, ele vai te usar. Porque a facilidade, a inclinação todo mundo tem. Eu tenho uma aptidão para várias coisas, exceto falar. Falar, a pronúncia mesmo é uma coisa que eu não faço muita questão. Eu entendo algumas coisas, estava aprendendo umas coisinhas aí, mas eu não faço questão de dizer eu vou pronunciar. Eu entendo, mas eu não quero pronunciar. Mas eu sei que se eu focasse também, eu daria. É porque você está na presença de Deus? Não. Eu tenho uma facilidade para aprender e aprender rápido. Eu só sou sem vergonha. Mas quando é de Deus é diferente, você faz sem nem perceber que você está fazendo, porque é para a obra e a obra cresce, só quem ganha com isso é a obra. Mas se você perde seu tempo querendo brilhar, querendo estar no lugar do outro, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para você, e no final da sua vida, o diabo vai fazer igual aquele lá da peça. Porque eu prometo que no dia que você morrer, eu estarei lá e levarei flores. Eu não quero isso. E não quero isso para ninguém, assim, dos conhecidos. Então, busca o que tem e ele diz: Eu vou lhe mostrar o caminho. E quando ele fala: Eu vou lhe mostrar o melhor caminho, eu penso que é Jesus. Porque tudo que Paulo está fazendo aqui é para mostrar o Senhor Jesus para esse povo, para eles entenderem que eles não são nada sem Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse: Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o melhor caminho é o Senhor Jesus. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Dona Cida. Mas já falou tudo que ela disse. Não A quero senhora, falar, não, dona. a senhora está com muita falta de criatividade ultimamente. Está numa preguiça triste. Está repreendido isso aí. Dona Cida, então faz o seguinte, por favor. Faz a oração final, tá bom? Tá bom. Vamos encerrar por aqui. Não. Meu Deus, meu eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro na tua santa e gloriosa presença, Senhor. Desde já, meu Pai, agradecendo, meu Pai, por nossas vidas, Senhor, por nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, obrigado, meu Deus, por essa aula, por esse discernimento, pelo dom do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, porque o Senhor deixou para nos consolar, meu Deus. Desde já eu peço que o Senhor coloque no coração de Dona Mário o Consolador, porque não é fácil, meu Deus. É muito difícil. É fácil para quem está fora, meu Pai, mas é difícil para quem está sentindo a dor, meu Pai. A gente sabe, meu Deus, que todo mundo, quando nasce, um dia essa é a certeza da morte. Mas a gente nunca está preparado. Meu Deus, consola o coração de Dona Mário, consola o coração de todo ente querido de seu Paulo. Em o nome do Senhor Jesus, nós sabemos, meu Pai, que seu Paulo agora está bem, mas a tristeza fica. Então, meu Deus, é o que eu peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, continua, meu Pai, nos dando discernimento, meu Deus, para continuar levando a tua palavra, meu Deus. Dá força a cada uma de nós. Protege, livrando a nossa família também, meu Pai, de todo e qualquer mal. Obrigado, desde já eu agradeço, em nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito e que é Santo, que é o teu Espírito. Obrigado por essa noite. E que essa noite entregue ao outro dia, meu Pai, a felicidade, a paz, a alegria para cada uma de nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, é tão lindo
a tua palavra, meu Pai, que o Senhor diz assim, à noite, o outro dia entrega ao outro dia. Então, como a organização da tua palavra é tão linda, o Senhor é poderoso, o Senhor é tão majestoso, meu Pai. Eu fico assim, encantada com as tuas coisas, meu Pai. Tem hora que eu fico assim, olhando, a lua, as estrelas, o céu, todos obedecem ao Senhor, meu Deus. Mas a gente tem uma resistência tão grande da desobediência, meu Deus. É por isso que as coisas acontecem. Mas o Senhor diz que aquele que crê verá a tua glória. O Senhor diz também, meu Pai, quem obedece é feliz. Então, nos dá essa obediência, meu Pai. Ainda que a gente seja teimoso, mas que o Senhor venha, meu Pai, com o teu poder, dar discernimento, que a gente não olhe para trás, meu Pai, que a gente não caia nessa fragilidade da nossa carne, do nosso corpo, porque ela é, ela é pecaminosa, meu Pai. Então, ô Senhor, tem misericórdia da gente, tem misericórdia da nossa alma, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome do Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito, do Deus que é Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Por hoje é só. A gente vai se reencontrar mais uma vez na quinta-feira essa semana, tá bom? Deus abençoe a todas, em nome de Jesus.